Eu sou casada há 19 anos. Aos 17 anos eu comecei a namorar com um rapaz que eu vinha descobrir que era viciado em drogas. Só que ele era filho do pastor. E eu pensava, não é possível que o filho do pastor esteja passando por uma crise como essa. Deve ser algum engano. E fui esticando, e fui levando, e fui caminhando, e fui me apaixonando cada vez mais, até que um dia não deu mais. A verdade veio à tona. Ele me confessou tudo, que ele era viciado há anos em cocaína e maconha. Só que a essa altura nós já estávamos fazendo planos para casar. E eu falei, eu vou encarar isso, ele vai mudar, eu vou conseguir mudar o meu noivo, meu namorado, meu noivo, eu vou conseguir. Eu sei que se ele me amar o suficiente, eu vou estar do lado dele e eu vou conseguir que ele mude. E queridas, acreditem, eu tentei de todas as formas, mas não consegui. E entre idas e vindas, nós namoramos e noivamos e nos casamos em 5 anos aproximadamente. Perto do casamento, o Odilon teve uma libertação momentânea. Eu tive todas as confirmações que você possa imaginar de Deus para eu me casar com o Odilon. E o Senhor sempre dizia, Ele vai fazer a obra junto com você. Ele vai viajar com você. Ele vai ser um pastor. Eu tenho uma promessa na vida dele. Eu me agarrei nessa promessa. Eu não aconselho ninguém aqui a namorar. Nenhum viciado ou dar continuidade a um namoro com uma pessoa com problemas dessa natureza. Mas eu especificamente tive uma direção de Deus. E eu já estava envolvida com ele. Nós nos casamos no dia 9 de dezembro de 1995. E eu lembro muito bem que naquele dia eu fiquei com medo que ele não fosse. Porque ele tinha tido uma recaída semanas antes do meu casamento. E nós nos casamos, fomos viver a nossa vida. E na primeira semana de casamento, ele olhou para mim e disse assim, Êxola, você quer continuar casada comigo? Então eu quero te dizer uma coisa, olha bem nos meus olhos. Eu nunca vou largar a cocaína. Eu já tentei durante todos esses anos da minha vida. Já faz 10 anos que eu vivo assim. Minha mãe já orou por mim, tudo quanto é pastor já orou por mim. Eu já passei por casa de recuperação. E não adianta que eu não vou conseguir. Se você quiser ser a minha esposa, você vai ter que se conformar com isso. Durante todos os dias, queridas, do meu primeiro ano de casamento, o meu marido chegou em casa, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Tinha dia que eu sofria tanto, que eu chorava tanto, que eu vomitava, eu passava mal, sozinha dentro de casa. Mas alguma coisa me fortalecia, e era o Espírito Santo, para que eu não fosse correndo para a casa dos meus pais contar para eles. Porque eu pensava assim, quando meu marido for liberto, o meu pai e a minha mãe não podem estar contaminados. Eles precisam aceitar o meu marido liberto. E não podem ter ressentimentos, então eu não vou contar para eles o que eu estou passando. Embora eles soubessem e estivessem orando para mim em segredo, orando por mim em secreto, os pais do Odilon, os meus pais e todos os meus intercessores, eu não falava com ninguém. Eu tinha uma amiga com quem eu me abria, que era a irmã Sara, uma mulher mais velha, uma mulher experiente, que já havia sofrido muito na sua vida, no seu casamento, e ela sabia exatamente o que eu estava passando, e eu ligava para ela nas madrugadas, e ela só largava o telefone quando o Odilon entrava a porta dentro. Tinha vezes que eu dizia, Espírito Santo, me revela onde ele está, porque eu sinto que ele vai morrer. Aí eu saía de casa e ia procurar o Odilon nos lugares que eu achava que ele poderia estar possivelmente. Já busquei ele em Boca de Fumo. Já busquei ele na casa de amigos onde ele estava ali passando a noite cheirando como um animal.
Às vezes ele ficava dias nessa situação, sem tomar banho, totalmente entregue nas mãos do diabo. Eu sei que tem gente aqui que sabe exatamente do que eu estou falando, porque já viveu ou vive isso com alguém muito próximo. Mas eu não cansava de tentar fazer o Odilon mudar com as minhas próprias forças. E eu não estava percebendo o quanto eu estava tomando o lugar do Espírito Santo. E quando o Odilon chegou para mim e olhou nos meus olhos e disse: eu nunca vou mudar, desiste de mim. Ali caiu a ficha. Ali eu entendi que definitivamente eu não tinha mais armas para usar naquela batalha. Não minhas, não armas naturais, não armas que eu estivesse usando até então. Que eu precisaria buscar essas armas em Deus. Ali o Espírito Santo me mostrou tudo. E eu entendi que para trazer o céu para dentro da minha casa, eu precisaria ser a adoradora que Deus me chamou para ser. Porque até então, eu era apenas uma cantorinha que subia nos púlpitos para cantar bonitinho, mas não vivia de fato o que eu cantava. Porque um verdadeiro adorador, ele traz o céu para dentro da sua casa. E não existem cadeias que resistam a uma verdadeira adoração. Não por muito tempo. E eu lembro que eu olhei para o meu esposo e disse assim: eu não vou desistir de você. E a partir daquele dia eu mudei de atitude. Eu decidi que eu seria a melhor mulher do mundo. Eu decidi que eu ia aproveitar cada dia da vida do meu marido. Eu decidi que ele ia querer voltar para casa. Então eu disse para ele assim: a partir de agora, você não usa mais droga na rua. Você vai usar em casa. Porque eu não quero que você morra. Eu quero que você sobreviva para viver as promessas de Deus na sua vida. E ele ria na minha cara. Ao invés de pegar os pacotes de maconha que ele trazia para dentro de casa e jogar no vaso da descarga, eu comecei a ficar do lado dele, esperando que ele usasse. Ele tendo alucinações, vendo coisas, quando usava cocaína, quando usava maconha ficava rindo à toa. E depois ele queria fazer amor comigo. E eu fazia. Já que a gente tem tanta liberdade para falar aqui entre meninas. E eu decidi que eu ia santificar o meu marido através da minha vida. E eu comecei a fechar as brechas dentro da minha casa. E o Espírito Santo foi me dizendo o que eu deveria fazer. Comecei a ouvir adoração. Bem alto dentro da minha casa. E eu não tinha empregada, eu saía limpando a casa. E eu ungia a casa, e limpava a casa. E ungia a minha cama. E o travesseiro onde meu marido deitava. E eu declarava: aqui vai deitar um homem de Deus. E quando ele dormia, eu colocava a mão na cabeça dele também, lambida de óleo. E fazia carinho nele, declarava: homem de Deus, pastor, liberto. Deus vai cumprir as promessas na sua vida. E eu comecei a mudar de atitude. E o meu olhar mudou. Porque eu tirei os olhos da minha dor e comecei a olhar só para Jesus. Gente, o que vocês acharam desse testemunho desse casamento, gente? Você suportaria tudo isso que essa mulher suportou no casamento dela, até Deus fazer uma obra com o marido dela, né? Nem todo mundo conseguiria, né? Tem muitas pessoas que nem se casaria para começo de conversa, ou então casaria e logo depois já se separaria, não aguentaria tudo isso no casamento. Vocês acham que realmente, quando um casal casam, eles têm que viver juntos, independentemente das coisas que acontecem, né? Igual a mulher aí contando, o marido dela chegar às 3 horas da manhã. E aí, o que vocês fariam? Vocês, mulheres, vocês conseguiriam suportar um viver com o marido assim, mesmo assim, sempre orando, sempre pedindo para Deus libertar o marido, fazer uma conversão? Deixa aí
nos comentários, que eu vou estar lendo, claro, eu vou estar respondendo cada um de vocês, né? É muito lindo esses testemunhos de casamento, porque ajudam a restaurar a nossa fé, né? Casamento nem sempre é um mar de flores, né? Tem conflito, tem discussões, mas é preciso a gente sempre estar nos pés do Senhor, aos pés de Deus, orando sempre, para sempre manter o nosso casamento de pé, né? É por isso que muitos casamentos terminam por falta de prudência, por falta de sabedoria, por falta de oração. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse lindo testemunho. E se vocês querem ter uma parte 2, tem uma parte 2 contando mais, né, dessa mulher contando mais sobre o casamento dela, mais coisas, deixa aí também que eu vou estar lendo e eu vou estar respondendo cada um de vocês.